que é um espírito manso e tranquilo? Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. 7 de outubro. Um dia fui convidado para dar uma palestra em uma igreja da cidade de Kiev, na Ucrânia. Haviam vindo pastores de todas as partes para me encontrar naquele dia e assistir à nossa sessão de ensino matinal. Após aquela reunião, no lado de fora, na alameda de entrada de veículos, foi montada uma grande mesa para todos os convidados especiais se sentarem para almoçar uma sopa ucraniana tradicional. Percebi que uma senhora de aproximadamente 75 anos de idade era a principal pessoa que nos servia o almoço naquele dia. Quando ela passou por mim, olhei seu rosto e vi as rugas profundas que testemunhavam uma vida muito dura. Aquela era uma mulher que havia enfrentado muitos desafios intensos ao longo de sua vida. Contudo, ao olhar em seus olhos, pude ver que aquela era uma mulher de espírito muito forte. Embora fosse evidente que ela havia tido uma vida difícil, era também evidente que ela nunca havia sido vencida pelas dificuldades. O olhar em seus olhos azuis, desbotados, me afetou profundamente, porque aqueles olhos pareciam literalmente radiar vida de dentro dela. Observei com admiração o modo como aquela idosa oferecia as tigelas de sopa para uma pessoa, depois para outra e depois para mais uma. Era óbvio que ela estava feliz por servir os pastores sentados à mesa. O sorriso terno que embelezava seu rosto e o doce espírito com que ela servia cativaram minha atenção. Enquanto ficava olhando para ela, pensei comigo mesmo: essa mulher deve ser uma das mulheres mais lindas e graciosas que conheci em minha vida. No fim, voltei-me para o pastor idoso sentado ao meu lado e perguntei: quem é aquela mulher? Ele olhou para mim com um brilho nos olhos e respondeu radiante: aquela é a minha mulher. Durante o período soviético, aquele pastor havia sido preso e condenado a 15 anos de prisão por causa de sua fé. Enquanto ele estava na prisão, sua esposa havia sido totalmente responsável por criar e sustentar seus 15 filhos. Quando ele me contou sua história, comecei a entender por que a mulher tinha rugas tão profundas, um sinal das muitas dificuldades que enfrentara enquanto seu marido estivera na prisão. Apesar de suas rugas e de seus cabelos grisalhos, o espírito indomável dela resplandecia e era evidente para todos. Aquela era uma mulher que havia vivido uma vida de temor ao Senhor. Não era uma mulher fraca, e sim muito forte e muito capaz. Continuei observando a esposa do pastor enquanto ela servia os homens ao redor da mesa, sorrindo graciosamente ao encher as tigelas vazias com mais sopa. Enquanto observava seu espírito forte, mas suave, pensei nas palavras de Pedro às mulheres em 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Naqueles versículos, Pedro escreveu: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Hoje quero falar com você sobre a frase espírito manso e tranquilo. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, essas palavras não retratam uma mulher fraca, tímida ou de fala suave.
A palavra manso provém do grego praus, que descreve a atitude de uma pessoa amistosa, calorosa, tolerante, paciente, bondosa e gentil. Isso representaria alguém que é exatamente o oposto de uma pessoa raivosa, temperamental ou dada a explosões de raiva. Embora encontre oportunidades para reagir com raiva ou ficar chateada, uma pessoa mansa escolheu ser controlada, perdoadora e amável. Assim, pessoas mansas são indivíduos que se tornaram hábeis em controlar a si mesmos e seu temperamento. Poderíamos dizer que a mansidão é poder sobre controle. Ao prosseguir, usando a palavra tranquilo nesse versículo, Pedro usa a palavra grega isouchilos, que descreve uma pessoa que sabe se acalmar e manter um estado de paz e tranquilidade. Em vez de levantar a voz e proferir palavras das quais posteriormente se lamenta, esse indivíduo permanece quieto e não reage com ira. Decide não contribuir para conflitos, mas em vez disso, ser um pacificador. Então, quando Pedro escreve sobre um espírito manso e tranquilo, está fazendo o maior elogio às esposas que se encaixam nessa descrição. Essas esposas são tão fortes no espírito que são capazes de não explodir de raiva e assim se tornar uma força pacificadora em uma variedade de situações difíceis. Considerando-se as muitas oportunidades que as esposas têm de ficar abaladas ou perturbadas pelos assuntos da vida, é muito louvável uma esposa ser tão forte, tão firme e tão estável no lar em que ela constantemente ajuda a manter a paz e a restituir a ordem e a calma em todas as situações. Mais uma vez, permita-me enfatizar que Pedro não está se referindo às mulheres tímidas, acanhadas ou fracas. É preciso muita força para ser o tipo de mulher que ele está descrevendo. Uma mulher que se controla continuamente, permanecendo calma, dominando suas emoções e mantendo-se uma força estável e tranquila em todas as situações, está demonstrando evidências de grande maturidade. Essa qualidade de espírito manso e tranquilo é um verdadeiro tesouro. Tanto que Deus diz que uma mulher que atingiu esse estado de maturidade possui grande valor. As palavras grande valor provêm da palavra grega poluteles, que transmite a ideia de algo muito valioso, algo de alto custo, de grande valor ou algo precioso e caro. Deus valoriza grandemente uma mulher que se torna esse tipo de força sólida e constante no lar. Ele sabe quantas vezes uma esposa tem a oportunidade de ficar perturbada com algo que aconteceu. Então, quando ela opta por se controlar e ser uma pessoa contribuinte para a paz em vez de para a contenda, Deus vê esse tipo de mulher como rara, preciosa, valiosa e inestimável. Ele aprecia quando ela deixa de lado sua própria raiva ou emoções e ajuda a reinar a paz na situação. Deus tem grande estima por uma mulher assim. Quando olhei para o rosto daquela ucraniana idosa, pude ver a força que ela possuía, pois era uma força que literalmente emanava dela. Vendo aquelas rugas profundas em seu rosto, entendi que ela havia enfrentado na vida muitas dificuldades que poderiam tê-la perturbado, magoado ou feito com que quisesse resolver as coisas por si mesma. Porém, aquela era uma mulher que havia permitido que Deus a ensinasse a olhar para ele em vez de se influenciada pelas circunstâncias da vida. Longe de ser fraca e frágil, ela era uma fortaleza. Seu espírito era gracioso e indomável. Era óbvio que ela era temente ao Senhor, pura e poderosa. Alguém que havia causado um impacto eterno em muitas vidas em função da vida que levara.
E você, meu amigo? Você pode dizer que contribuiu para a paz em seu lar? Você pode testemunhar que é uma força constante em situações difíceis e perturbadoras? Você pode realmente dizer que aprendeu a controlar suas emoções e a ser um pacificador? Você teria de admitir que contribui para conflitos e frequentemente piora a situação ao ceder às suas emoções e falar coisas de que mais tarde se arrepende? Deus o vê como um tesouro raro e especial que leva uma sensação de paz e estabilidade à sua família ou como uma causa frequente de conflito, contenda e falta de paz em seu lar? Você pode não ter experimentado o mesmo tipo de dificuldades da idosa de minha história de hoje, mas ainda enfrenta diariamente muitos potenciais conflitos em sua vida. Você tem a opção de reagir com ira ou com mansidão. Toda vez que você tem uma oportunidade de reagir na carne, ficar irado e perturbado, pode optar por ser controlado, perdoador e amável. Em vez de levantar a voz e proferir palavras que mais tarde serão lamentadas, você pode escolher ser um pacificador. Em vista do que leu hoje, você pode dizer que demonstra um espírito manso e tranquilo ou evidencia um tipo diferente de atitude. O que Deus está lhe dizendo sobre o seu coração e os seus atos e o que você fará à luz do que aprendeu com a pedra preciosa de hoje? Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, sou muito grato pelo que li hoje. Por favor, ajuda-me a aprender a manter uma rédea em minha língua e a submeter minha atitude à cruz de Jesus Cristo. Ajuda-me também a perceber como posso me tornar uma contribuinte para a paz e a tranquilidade em vez de contenda e conflito. Quero ser uma daquelas mulheres raras e especiais que tu consideras de grande valor e mérito. Espírito Santo, será necessária uma profunda obra de tua graça em minha vida para eu me tornar esse tipo de pessoa. Por isso, hoje peço que tu inicies essa obra vital no fundo de minha alma. Transforma-me e faze-me ser a pessoa que tu queres que eu seja. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, você é uma fonte de estabilidade em seu lar? Ou constantemente contribui para conflitos, tumultos e falta de paz? Se o seu marido sentisse a liberdade de dizer o que realmente pensava, diria que você é uma ajuda ou um obstáculo à paz e à tranquilidade do lar? O que você pensa que os seus filhos diriam se lhes fizessem essa pergunta? À luz do que leu hoje, o que você sente que Deus está lhe dizendo sobre as mudanças necessárias em sua vida, atitude e atos? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.